Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora. Para você que já me conhece, muito obrigado pelo seu retorno. Para você que está assistindo pela primeira vez, muito obrigado por sua visita, seja bem-vindo também. Nós vamos para mais um vídeo falar sobre educação. Vamos falar dessa vez sobre BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E vamos falar sobre a aplicação da BNCC na educação matemática. Vamos para o vídeo? O interessante é a gente começar a pesquisar o próprio documento. Então, o que é o documento? Como que o documento da BNCC, como que ele mesmo se define? Então, vamos lá para o documento. Lembrando que você vai ter esse link aqui do documento. Se você quiser baixar o documento da BNCC na íntegra, eu vou deixar o link aqui na descrição. Por favor, é bacana vocês baixarem para estudarem a BNCC e ver realmente se concordam com as minhas definições e interpretações ou não. A BNCC não é exclusividade do professor, não é o professor que tem que saber da BNCC, não é só o aluno que tem que saber da BNCC, não é só o diretor, não é só os pais. Então são todos que temos que saber qual que é a intenção da BNCC. Por quê? Porque a educação, segundo a própria LDB, é um direito do aluno, é um dever do Estado e da família. Então o Estado ou a escola que representa o Estado tem o dever de zelar pela educação do filho, mas a família também tem que zelar pela educação do filho. E o próprio filho, apoiado pela família e apoiado pela escola, tem que ter interesse nessa educação. Então seria bacana se todas as pessoas envolvidas tivessem conhecimento desse documento. E o que é esse documento? A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e das modalidades da educação básica. Então a BNCC indica quais os conhecimentos, quais as habilidades, quais as competências que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da sua escolaridade. Tranquilos? Aí existe uma grande busca em discutir o que é habilidade, o que é competência. Vamos ver o que a própria BNCC fala sobre competência. Abre aspas. No âmbito da BNCC, a noção de competência é utilizada no sentido de mobilização e aplicação dos conhecimentos escolares, entendidos de forma ampla, abre parênteses, conceitos, procedimentos, valores e atitudes, fecha parênteses, fecha aspas. Então, o que é que a BNCC fala? Fala que a competência é a mobilização dos seus conhecimentos. E o que são esses conhecimentos? Esses conhecimentos estão relacionados com a habilidade. Então, abre aspas novamente para mais um trechinho aí para a gente tentar entender o que é habilidade e competência. Assim, ser competente significa ser capaz de, ao se defrontar com um problema, ativar e utilizar o conhecimento construído. BNCC 2017, página 16. Então, aqui, ao meu ver, a competência nada mais é do que você pegar todo o seu conhecimento, você mobilizar aquele conhecimento numa determinada área para resolver uma situação, para resolver um problema. Então, o que a gente pode considerar? Pode considerar que as habilidades, os conhecimentos são ferramentas para você resolver um problema. Ao você conseguir resolver esse problema, você se mostra uma pessoa competente naquela área. Mas para isso você precisa mobilizar toda a sua área de conhecimento, todo o seu objeto de conhecimento, o conhecimento construído ao longo dessa etapa. Então, o ensino por competências não é uma novidade na educação nacional. Então, vamos lá trazer o que o próprio documento da BNCC traz, na mesma página 16, para a gente ter uma ideia que não se trata de uma novidade ensino por competências. Isso está escrito no PCN, não foi eu que escrevi, vamos lá. O ensino por competências aparece mais claramente derivado dos PCN, que é Parâmetro Curricular Nacional, ou Parâmetros Curricular Nacional, porque eles são o primeiro documento nacional no país que explicita e detalha as competências. Abre parênteses.
desdobradas em habilidades, fecha parênteses, a serem adquiridas pelos alunos em todas as áreas de conhecimento. Tranquilos? Então o próprio documento, o BNCC, fala que o ensino por competências, por habilidades, não é uma novidade, é uma coisa que já estava indicada no PCN. O que houve foi uma maior organização nesse método, nessa metodologia. Aí deixou mais explícito quais são as habilidades e competências que são exigidas na escola. Nós devemos entender que as competências dependem do quê? Depende das habilidades, que as habilidades são relativas ao conhecimento adquiridos. Como a meta maior é a competência, a BNCC elenca 10 competências gerais. Então são 10 competências que são relativas a todo o ensino básico. E aí depois essas 10 competências são relacionadas com algumas outras competências que são chamadas de competências específicas, que pertencem a cada componente curricular, para cada disciplina. Então lá, as competências específicas de matemática, você tem as competências específicas de linguagens, as competências específicas de artes. Então, nós vamos nesse vídeo falar sobre 10 competências gerais e depois nos outros vídeos a gente vai falar sobre as competências relacionadas ao ensino da matemática. Tranquilos? Vamos lá. Primeira competência que a BNCC traz é a seguinte: competência 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural para entender e explicar a realidade. Abre parênteses. Fatos, informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais. Fecha parênteses. Colaborando para a construção de uma sociedade solidária. Neste caso, essa primeira competência que é exigida para que os alunos entendam como funciona, não é uma competência nova. Ela é diretamente ligada para todo o processo de educação. Porque o que é educação? A educação é a transmissão, tem gente que não gosta dessa palavra, transmissão, então vamos lá, transferência, a apresentação, a amostra, a indução às novas gerações pelo que já é conhecido pelas gerações anteriores. Isso é educação, a gente pega tudo que a gente já conhece e a gente passa para as novas gerações. E esse conhecimento, as novas gerações vão desenvolver outros conhecimentos sobre esse conhecimento que a gente já adquiriu. Tranquilos? Então essa primeira competência é relacionada diretamente à educação, é uma coisa que já havia como padrão, é uma coisa que já é padrão na educação, só que não estava explícita nos objetivos dos documentos norteadores. Tranquilos? Vamos lá para a segunda competência. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Aqui nós temos aqui uma grande indicação da forma que a gente quer que o aluno aprenda. Nós temos aqui, como professores, instigar o aluno, para o aluno exercitar a sua curiosidade intelectual, deixar ele ávido a conhecer, a gente pedir para ele testar fórmulas, de ele tentar resolver alguma coisa, tentar usar a criatividade com aquele conhecimento que a gente passar para eles. Isso indica que a gente não deve passar logo o conhecimento, a gente deve o quê? Construir esse conhecimento junto com o aluno. Isso é uma competência que a gente tem que trabalhar. Essa competência é uma responsabilidade do professor, é uma responsabilidade que o professor tem que trabalhar. Nós temos que fazer uma curadoria para que o aluno atinja essa competência, que ele tenha um interesse, uma curiosidade intelectual, que ele teste
soluções para os problemas, teste novas soluções para os problemas também, além de conhecer as soluções antigas. Tranquilos? Então, essa é uma indicação bacana e interessante. Competência 3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, o que significa isso? Que os professores em todas as áreas devem instigar, devem favorecer manifestações artísticas e culturais, independente da área, independente da disciplina. Tranquilinhos? Isso aqui é meio trabalhoso em algumas disciplinas, mas é possível, e a gente vai mostrar isso aí adiante quando a gente falar das outras competências aí, o que pode ser feito nesse sentido. Quarta competência: utilizar conhecimentos das linguagens. E aí está verbal, aí você abre parênteses, oral e escrita, fecha parênteses, e ou verbo visual, abre parênteses, como Libras, fecha parênteses. Corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e digital, para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, e, com eles, produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo. Isso é importante, entendimento mútuo. Vamos lá. O que está pedindo nessa quarta competência? Para os professores desenvolverem metodologias para que os alunos possam utilizar seus conhecimentos que eles trazem, ou que eles possuem e precisam ser desenvolvidos. Por exemplo, conhecimentos artísticos. Como assim, Rogério? Conhecimento artístico, como que eu posso aplicar isso em matemática? Você pode, por exemplo, pedir que os alunos realizem uma peça de teatro utilizando um conceito matemático, contando uma história. Isso é uma maneira de você ajudar ao aluno a desenvolver características culturais, artísticas. Tecnologia digital. Você pode utilizar, por exemplo, podcasts. Você pode pedir para ele também criar histórias em quadrinhos. Então a gente pode usar todos os meios de linguagem, todos os meios de comunicação que a gente conhece, né? Pode produzir poemas, pode produzir músicas, paródias, todos os meios de comunicação. Você pode utilizar um determinado grupo ou para a sala toda para que o próprio aluno desenvolva aquela habilidade, né? Os conhecimentos que ele tem, e ele possa partilhar isso com os outros alunos. Então, além de você construir o conhecimento, é bacana que os alunos consigam partilhar esse conhecimento com as outras pessoas, até mesmo da sala ou fora da sala. Quinta competência: utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano, incluindo as escolares. Ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. Aqui nessa quinta competência, aqui para a área de matemática, ela é bastante útil. Porque, por exemplo, você pode utilizar gráficos, aí ele vai ler um gráfico ou acessar um gráfico num site, no jornal, e aí ele vai ter que ter o quê? Uma visão reflexiva naquilo, uma crítica sobre aquilo. Ah, Rogério, mas é difícil, o aluno não tem acesso. Então a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer algum estudo, alguma relação do cotidiano do aluno, e o aluno criar esse gráfico, criar uma representação digital para aquilo, uma comunicação digital para aquilo, e compartilhar esse gráfico, por exemplo, outros, tabelas. Então a gente pode fazer várias coisas usando a tecnologia. Hoje o aluno faz um vlog, o aluno pode fazer um vlog, o aluno pode fazer um jornal digital, pode fazer um blog. Então hoje tem vários recursos quando a gente fala em utilizar as tecnologias digitais aqui. Então vai depender da criatividade do professor e dos alunos e o envolvimento dos dois, né, para realizar essa quinta competência aqui, para habilitar o aluno a trabalhar essa quinta competência aqui. Sexta competência: valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo
do trabalho e fazer escolhas alinhadas a seu próprio projeto de vida pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Essa sexta, da sexta em diante, da sexta competência em diante, ele fala muito disso, de relações interpessoais, do projeto pessoal que cada aluno tem. Então seria interessante que a escola colaborasse com isso também. E o professor tem um papel importante nisso também. Ele pode colaborar com o aluno, mostrando alguns aspectos do que ele pode vivenciar no mundo do trabalho, no mundo social, com o que ele aprende na escola. A sétima competência, argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Aqui é mais uma vez como que você vai gerenciar a informação que você recebe. Você vai argumentar baseado naquela informação. Então aqui o papel do professor, ou essa competência aqui, solicita que o aluno faça o quê? Ele tenha a informação, ele selecione aquela informação e possa argumentar de forma crítica, defendendo ou atacando aquela informação com base em dados, em base em informações. Isso, para a disciplina de matemática, que a gente encontra uma grande possibilidade de aplicações. Oitava competência. Fala em conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo. Aqui, galera, eu acho que essa oitava competência aqui tem tudo a ver com a escola. Muita gente fala que não gosta de socializar, mas assim, uma das funções da escola, eu acredito que seja isso. Socializar, mas não é socializar de dividir, de trocar ideia, de fazer fofoca, né? É para a gente aprender a conviver em sociedade, né? A gente aprender a conviver com as diferenças que a gente tem dentro de um próprio grupo. E se gostar, ser do jeito que você se apreciar da forma que você é. Então, o professor pode gerenciar isso, pode fazer essa intermediação para que o aluno atinja um resultado legal nessa competência aqui. É uma competência bacana que acho que legal os professores de todas as disciplinas valorizarem na escola. Nona competência geral que a BNCC implica é exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, de habilidade, de necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com o qual deve se comprometer. Como havia dito, da sexta competência em diante, tem a ver com a relação entre grupos sociais, como você se reconhecer dentro de um grupo, de você respeitar as diferenças. Isso aqui é bacana para a gente trabalhar no dia a dia. É uma competência coerente quando a gente fala de educação, porque isso faz parte da educação. Nós temos que criar aí um ambiente onde exista um respeito dentro de uma sociedade democrática. 10ª competência, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base nos conhecimentos construídos na escola, segundo princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Tranquilos, galerinha? E é assim, a gente vai ter que agir conforme o nosso conhecimento, conforme o conhecimento que o aluno tem, o aluno vai ter que agir dentro de um limite, respeitando a coletividade, atuando dentro dos padrões com responsabilidade, flexibilidade. Então o aluno ele vai ser convidado aqui nessa competência a conviver em grupo. Como da sexta competência em diante é o que a BNCC traz. Nos outros vídeos nós vamos falar um pouquinho mais sobre habilidades e competências específicas da matemática. Então, se vocês gostaram do vídeo, galerinha, deixe seu joinha, se inscrevam no canal,
Foi um prazer tê-los aqui. Para você que acompanhou esse vídeo até o final, muito obrigado. E por favor, na descrição tem a BNCC. Baixe a BNCC, veja se realmente você concorda com todas essas minhas interpretações. E te vejo na aula. Um abraço.